Olá, turminha da microbiologia, né? Hoje, na nossa aula de microbiologia, a gente vai falar sobre cultura de líquidos cavitários. Vou pedir para vocês para pegar esses tópicos agora, dar um pause no vídeo de vocês e copiar, e depois escutar as explicações, que de repente eu mexer na câmera não fique nítido o vídeo todo. Então, agora, né, eu tô conseguindo ver aqui pela câmera que tá bem nítido, e vocês podem, né, copiar esse material. E aí vocês despausam, né? E a gente resolve isso. Bora lá, gente. Cultura de líquido cavitário. O que é cultura de líquido cavitário, né? A gente vai falar sobre todos os líquidos cavitários que a gente faz cultura dentro do laboratório, né? No organismo humano, né, como eu coloquei no nosso primeiro tópico, existem vários líquidos, né, em determinadas cavidades, né, várias cavidades no nosso organismo têm líquidos, né, que normalmente esses líquidos são estéreis. Quando eles não são estéreis, tá, que significa que tem alguma bactéria, né, algum fungo, né, e a gente tem que descobrir o porquê, né, e esses líquidos, gente, são geralmente líquidos nobres, né. Toda vez que chegar uma cultura de líquido cavitário, tem que tomar cuidado, porque é muito difícil colher, né? Vocês vão ver de onde são esses líquidos cavitários. Eu não vou conseguir escrever, mas eu vou falar bem lentamente e vocês vão copiando no caderninho de vocês, porque eu tô gravando e é meio difícil escrever. Vou tentar escrever, tá? Não sei se vai dar certo. Mas bora lá, né? Primeiramente, né? Quais são esses líquidos cavitários? A gente já tem aqui o líquido pleural, que vai ser o que a gente vai falar mais hoje. A gente pode ter o líquido sinovial. Muito difícil escrever com uma mão sem apoio, mas bora lá. Líquido sinovial. Líquido sinovial geralmente está entre as articulações, né? Que permite, né? Por exemplo, eu falo muito do joelho. Quando um joelho está encostado no outro, ele tem esse líquido, né? Quando você não tem esse líquido, um osso vai, tipo, encostar no outro, vai causar um atrito a ponto de que serre os seus ossos, né? Então, o líquido sinovial é como se fosse um lubrificante para as articulações. Imagina como deve ser feita a coleta disso, né? De um líquido sinovial. Não deve ser fácil. Mais para frente a gente vai estudar, né? A gente tem o líquido pleural, né? Que vai ficar, a gente vai falar do pulmão daqui a pouco. Outro líquido que a gente pode ter é o líquido pericárdico. Líquido pericárdico deve estar onde, né? Pericárdico aonde? No coração. Muito bem. Tenho certeza que vocês estão respondendo aí junto comigo. Tem o líquido peritoneal também. Eita, parece que eu desaprendi a escrever. Bora lá. Líquido peritoneal. Líquido peritoneal, líquido do peritônio, geralmente está na parte abdominal. A gente chama ele também de líquido, sabe o quê? Que a gente vai ver muito no laboratório? Líquido sinovial, né? Galera, a gente vai falar um pouquinho de cada líquido, tá? Primeiro a gente vai falar do líquido pleural hoje, né? Para lembrar que normalmente esses líquidos têm que estar estéreis, né? Quando não está estéril, significa que a gente tem algum problema, alguma inflamação, né? O líquido pleural fica onde? Na pleura, né? Por que a gente tem líquido pleural, né? O que acontece quando esse líquido pleural tem algum problema, né? Pode ser devido a um mau bombeamento do coração, né? Ou um processo inflamatório. Também acontece, né? Embora alguns tumores, né? Pode acontecer por alguns tumores também, né? Tem alguns tumores que ocorre o aumento desse líquido pleural, né? Processos inflamatórios, como eu já falei, e também resposta de doenças autoimunes, né? Então, nessas situações, você tem um aumento do líquido pleural. Um líquido pleural saudável, né? Normalmente é transparente. No líquido pleural, gente, a gente pode fazer vários exames, tá? A gente pode fazer a cultura propriamente dita. Normalmente, pode fazer dosagem bioquímicas, tá? Pode dosar proteína, pode dosar glicose, pode dosar LDH, enfim, pode dosar vários exames bioquímicos, mas no caso a gente vai focar aqui.
Então, para um líquido pleural estar saudável, geralmente, ele tem baixa quantidade de células e de proteínas. Ok? E isso aqui é falando sobre o líquido pleural. Eu dei uma travada na fala, gente, pra vocês terem uma ideia, né? Vocês terem uma ideia, né? Vida de mãe em quarentena, não quarentena, né? Porque eu trabalho no hospital também. Mas assim, minha filha pediu pra abrir um chamito. Eu não consegui abrir o chamito e falar de proteína ao mesmo tempo. Mas deu certo, viu? Minha mão aqui tá igual de um polvo cheio de tentáculos. Mas bora lá. Fechamos aqui, líquido pleural. Então a gente pode ter na microbiologia, cultura de líquidos cavitários. Existem vários líquidos cavitários. Quais são os líquidos cavitários? Pleural, sinovial, pericárdico, peritoneal e sinovial, né? Nossa, eu botei peritoneal, sinovial, nada a ver. Perdoa, professora. Isso aqui é mentira, tá? Eu nem vou voltar ao vídeo que erros acontecem. Peritoneal, gente, é líquido ascítico, tá? Perdão, perdão, perdão. Então vamos recapitular. Líquido sinovial, que é o líquido pode ser do joelho, fica entre as articulações, ele funciona como lubrificante para um osso não causar atrito no outro osso. Líquido pericárdico, que é o líquido do coração, tá? Líquido peritoneal, que fica no peritônio do abdômen, a gente chama ele de líquido ascítico. Ascítico, eu botei sinovial ali, nada a ver. Líquido ascítico, não confundir, por favor. Líquido ascítico, tá? E esses líquidos, né, quando estão infectados com alguma bactéria, algum fungo, a gente vai sinalizar na cultura de líquidos cavitários, ok? Voltando, aí a gente vai falar sobre o líquido pleural. Hoje a aula é sobre líquido pleural. Então, é localizado entre a pleura parietal e visceral, né? Líquido pleural. Por que ocorre o aumento de líquido pleural? Devido ao mau bombeamento, devido a uma inflamação, devido à resposta de doenças autoimunes. Em casos de alguns tumores, também pode haver aumento do líquido pleural, que fica no pulmão, na pleura. Ele, para ser um líquido saudável, normalmente é transparente. Ele tem poucas células e baixa quantidade de proteínas, ok? Lembrando que como é que eu vou saber da quantidade de proteínas? Fazemos dosagens bioquímicas de líquidos também. Apesar da gente estar na microbiologia falando da cultura e de descobrir a bactéria ou fungo propriamente dito, a gente também dosa bioquímica. Então, a gente pode dosar proteína, glicose, LDH. Existem várias dosagens bioquímicas em líquidos, né, cavitários, que no caso a gente está falando nesse momento do líquido pleural. Lembrando que líquidos cavitários, gente, é um líquido raro, né? É material nobre, é difícil a coleta. Imagina para tirar esse líquido do pulmão, né? A gente já vai falar mais para frente um pouquinho da coleta de líquido pleural. Então, pensa nisso, assim, né? Como é difícil e raro para a gente deixar esse material, né, sem o cuidado necessário, que eu vou falar sobre a temperatura e tudo mais para frente. Mas até aqui, ok. Aí aqui, gente, a gente vai ter da coleta desse líquido pleural um transudato ou um exudato. Qual é a diferença de um transudato, né, para um exudato, né? Quando um conteúdo desse líquido aumenta, né, sem que haja, né, o aumento de células ou de proteínas, quando eu não tenho o aumento de células nem de proteínas, eu tenho um transudato. Quando eu não tenho o aumento de células, né, e PTNs, que é proteína, quando eu não tenho aumento disso aqui, eu vou chamar de transudato. Transudato. Não tem, tá? Eita, quebrei a pontinha da minha lapiseira. Quando não tem aumento, né, elevação de células e proteínas, eu vou ter um transudato. Agora, quando eu tenho um exudato, é quando eu aumento o meu número de células, ou seja, de polimorfos nucleares,
eu vou ter um aspecto purulento, que eu chamo esse aspecto purulento de empiema. Eu tenho um exudato, então eu vou ter um acúmulo aqui, né, de polimorfos nucleares, né, e esse aspecto purulento, né, que vai ser secundário a ter, né, bactérias, né, ou pneumonias, né, bacterianas, né, quando eu tenho uma pneumonia bacteriana e sai esse material do líquido pleural, eu tenho um exudato. Então, o exudato está cheio de polimorfonucleares, né, células polimorfonucleares, né, com núcleos polimórficos, e um exudato que tenha muitas chances de que ter. Se eu tenho aumento de leucócitos, eu vou ter o aumento de quê? De bactérias. Então, o exudato nada mais é do que o material que sai de uma pneumonia. Por exemplo, ele é secundário a uma pneumonia. Ficamos entendidos? Transudato, né? Transudato, eu não vou ter aumento de células e proteínas. Já no exudato, eu vou ter o aumento de proteína, vou ter o aumento de células polimorfonucleares. Também pode ter aumento de proteínas, ok? E, além disso, é uma forma secundária de dizer que eu tenho o quê? Bactérias. Então, eu posso ter o quê? Quando eu tenho bactéria no pulmão, eu tenho o quê? Uma pneumonia bacteriana. Lembrando, gente, que a pneumonia não precisa ser só bacteriana, não, tá? Ela pode ser viral, pode ser alérgica, né? Pode ter vários, pode ser até parasitária, mas, né? De qualquer forma, a maioria das pneumonias são bacterianas, como as hepatites.